A nossa bolsa de valores subiu mais de 20% nos últimos meses. Isso fez com que as pessoas viessem me perguntar no meu Instagram a seguinte pergunta: Glauber, por que a bolsa subiu tanto? Glauber, será que a bolsa ainda vai continuar subindo? E ainda, por que o dólar caiu tanto nos últimos meses? Isso e muito mais você vai acompanhar até o final desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber, eu sou médico e eu invisto na Bolsa de Valores desde o começo de 2020. E se você quer aprender um pouco mais sobre a minha história, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir no final desse vídeo. E a primeira coisa que vocês precisam aprender para desenvolver um raciocínio crítico em cima da nossa Bolsa de Valores e também em cima do dólar é sobre a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. A taxa Selic nada mais é do que um instrumento do Banco Central para controlar a nossa inflação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão no banco fazer um empréstimo, o que vai ditar se aquele empréstimo vai ter uma taxa mais alta ou mais baixa, entre outras coisas, é principalmente a taxa Selic. No ano de 2020, a gente não teve aquela crise sanitária em que as pessoas ficaram em casa, sem trabalhar, sem produzir? Pois bem, isso fez com que as pessoas tivessem mais dinheiro do que produtos disponíveis para compra. Isso fez com que a nossa inflação aumentasse aqui no nosso país. E o Banco Central, por sua vez, como um mecanismo de regulação dessa inflação, teve que aumentar a taxa Selic, a taxa básica de juros. E por que o aumento da taxa Selic acaba diminuindo a nossa inflação? Porque justamente quando você vai fazer um empréstimo, se a taxa Selic está alta e você tem que pagar um juros muito alto, você vai ficar desanimado na hora de fazer um empréstimo. E elas acabam, por sua vez, comprando menos. Então, se a pessoa ia financiar um apartamento, ela deixa de financiar um apartamento. Se ela ia comprar um carro, ela deixa de comprar esse carro. E isso faz com que regule essa oferta e demanda entre produto e dinheiro. Além disso, o fato de que se você tem dinheiro na sua conta, se a taxa Selic está 13,75 como está atualmente, você não vai querer tirar o seu dinheiro desses investimentos para fazer compra de produtos, uma vez que a taxa Selic nesses patamares tão altos faz com que o seu dinheiro renda correndo pouco risco. Por exemplo, quando você compra atualmente o Tesouro Selic, você rende mais ou menos 13,75, que é a nossa taxa básica de juros. Então, se a pessoa tem, por exemplo, 100 mil reais em conta, ela não vai comprar um carro novo. Ela vai pensar duas vezes antes de comprar um carro novo. Ela vai preferir muitas vezes deixar o seu dinheiro rendendo. Ao longo de um ano, esses 100 mil reais vão virar aproximadamente 113 mil reais. Então, entre comprar um carro ou ter 13 mil reais na minha conta daqui a um ano, muitas vezes a pessoa vai preferir ter 13 mil reais na sua conta do que simplesmente pegar e gastar o seu dinheiro. Então, vocês entendem que quando a taxa básica de juros, a taxa Selic, está alta, as pessoas ficam receosas em fazer empréstimo e muitas vezes elas preferem deixar o seu dinheiro em aplicações para que elas consigam render mais ao invés de comprar um bem ou contratar um serviço. E um exemplo clássico que a gente teve entre essa relação de oferta e demanda relacionada à inflação foi a questão do papel higiênico. Quem não lembra que faltou papel higiênico e álcool em gel nas prateleiras na época da pandemia? Como faltou papel higiênico, faltou álcool em gel, o preço desses produtos acabou aumentando. E isso é a lei da oferta e da procura. Quando se tem menos bens disponíveis para compra e mais dinheiro disponível na conta corrente das pessoas, o preço das coisas tende a aumentar. Por isso que a taxa básica de juros, a taxa Selic, aumenta pelo Banco Central como um mecanismo de regulação dessa oferta e dessa demanda. Bom, e se você conseguir entender esse raciocínio sobre lei da oferta e da procura, inflação e taxa Selic, a gente já consegue responder a primeira pergunta: por que o dólar está caindo tanto nos últimos meses? E isso é justificado justamente porque a nossa taxa Selic está alta há um bom tempo. E isso fez com que recentemente a gente conseguisse controlar, pelo menos em partes, a nossa inflação. Então, o nosso país, como está com uma taxa Selic muito alta e a inflação vem demonstrando níveis que está caindo, a gente consegue ter uma diferença muito grande entre juros, ou seja, rentabilidade, e inflação. Ou seja, o nosso juros real, os juros que a gente ganha de fato descontando a inflação, tem ficado muito alto nos últimos meses. E isso faz com que os gringos, os investidores americanos, os investidores estrangeiros, tragam o dinheiro deles aqui para o nosso país. Ou seja, nos últimos meses tem ficado interessante
converter a moeda em reais, porque a partir do momento que você converte essa moeda em reais, você consegue ter uma rentabilidade maior, porque o nosso juros real está maior, justamente porque a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, está alta. E isso é um mecanismo de controle de inflação e, ao mesmo tempo, as pessoas tendem a trazer o dinheiro delas para o nosso país para conseguirem render mais. E por outro lado, a pergunta que não quer calar, por que a bolsa subiu tanto nos últimos meses? É justamente porque o mercado trabalha com uma antecipação, ou seja, o mercado sempre tenta prever o futuro. Então, se a gente está com uma taxa Selic muito alta e tem a expectativa futura de que essa taxa reduza nos próximos meses ou nos próximos anos, as pessoas que têm o seu dinheiro, por exemplo, em renda fixa, tendem a migrar os seus investimentos para renda variável, pensando já, obviamente, que essa taxa básica de juros, a taxa Selic, vai cair e elas não vão conseguir render tanto na renda fixa. Então, esse movimento de mercado, esse ciclo de mercado é um ciclo esperado. As pessoas migram da renda fixa para a renda variável antes mesmo da taxa básica de juros, a taxa Selic, cair de fato. Então, isso justifica, pelo menos em partes, a alta do nosso mercado nos últimos meses. Então, gringo colocando dinheiro aqui na nossa bolsa, gringo convertendo dólar em real, as pessoas migrando da renda fixa para a renda variável, faz com que a nossa bolsa suba e faz também que o dólar caia nos últimos meses. Então, nesse vídeo você já aprendeu o que é taxa básica de juros, o que é inflação, o que é lei da oferta e da procura. Você já entendeu também os ciclos de mercado, que quando a taxa básica de juros cai, as pessoas tendem a antecipar esse movimento e migrar para a renda variável. E também quando a nossa taxa básica de juros está muito alta e a inflação está caindo nos últimos meses, a gente tem um juros real muito alto, o que faz com que os estrangeiros convertam a moeda deles em reais para ter uma maior rentabilidade. Então esse vídeo já merece seu like. Deixe seu gostei aqui embaixo para impulsionar esse vídeo para mais pessoas e também para você não perder nenhum conteúdo interessante como esse. Além disso, se eu agreguei algum conhecimento para você nesse vídeo, eu quero que você me siga aqui para acompanhar mais vídeos interessantíssimos como esse. E por fim, para responder a pergunta que não quer calar, será que a nossa bolsa vai continuar subindo nos próximos meses, nos próximos anos? Bom, na minha opinião, como a bolsa já subiu muito no curto prazo, nas últimas semanas, nos últimos meses, eu acredito que seja um movimento natural do mercado que tem uma correção ali pelo menos no curto prazo, para que depois, com a taxa Selic caindo nos próximos meses, nos próximos anos, a bolsa de fato tende a subir pelo menos um pouco aí no médio prazo. E a grande realidade é que ninguém sabe exatamente para onde a bolsa vai, se a bolsa vai subir ou vai cair nos próximos dias, porque se as pessoas realmente soubessem disso, elas estariam muito ricas. E na prática, o máximo que a gente consegue fazer é desenvolver um raciocínio crítico em cima da nossa bolsa de valores, em cima dos ciclos de mercado, para conseguir aumentar a nossa probabilidade de ganhos futuros. De qualquer forma, eu particularmente prefiro que a nossa bolsa caia, porque dessa forma eu consigo comprar empresas que pagam bons dividendos por um preço menor, então eu consigo acumular mais cotas dessas empresas e receber mais dividendos. Então, se eu conseguir passar algum conhecimento para você, deixe seu gostei aqui embaixo, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.